Queridos irmãos e irmãs, primeira coisa que a gente comenta quando quando escuta esse evangelho é o significado da palavra talento, que justamente por causa desse evangelho se transformou num sinônimo de uma habilidade pessoal, um dom pessoal, uma capacidade muitas vezes inata que uma pessoa tem de fazer algo melhor do que os outros. Mas aqui é importante a gente lembrar qual é o primeiro significado da palavra talento, que é uma unidade de riqueza. O talento antigo era uma soma de riqueza. Era como uma espécie de uma moeda virtual. E por que era uma moeda virtual? Porque equivalia a 20 e poucos até 30 e 35, por aí, quilos de prata ou de ouro. Dependendo da época, do lugar, né? Essa medida podia variar, mas era basicamente isso, era uma quantidade de 20 a 35 quilos de prata ou de ouro. Então, ou o equivalente disso em bens, riquezas, etc. Né? Por isso era como uma espécie de moeda virtual, era um conceito, né? O que equivale a isso, né? a esse dinheiro todo. Né? Isso é o talento. Então, é bom a gente lembrar disso, porque nós, na nossa cultura que a gente vive, ainda é aquela cultura que surgiu na época da Renascença, ou seja, a cultura da exaltação do indivíduo. Porque, como vocês sabem, Renascença, a época dos grandes autores, literatos, pintores, etc., né? Época de Leonardo da Vinci, Michelangelo e toda a turma. Né? Um pouquinho antes, escritores, né? Famosos. Então, surgiu aquela cultura de exaltar uma pessoa que tem uma grande habilidade acima das outras, que tem um grande dom, que se torna especialista em alguma coisa que se sobressai aos outros. E essa cultura colocou isso como um ideal de vida, ou seja, a tua vida só tem sentido se você fizer ou desenvolver uma habilidade que se sobressai, que seja acima dos outros, que te diferencie com relação aos outros. E isso lançou a nossa cultura, as pessoas que vivem dentro dessa cultura ocidental, moderna, etc., numa corrida insana, desenfreada, neurótica, pela perfeição, por uma espécie de perfeccionismo doentio, onde nós temos que chegar a um determinado padrão de qualidade como pessoas, como seres humanos, onde a gente tem que aprender a fazer as coisas da melhor maneira possível. Né? E é dentro dessa cultura que muitas vezes a gente pode fazer a leitura desse evangelho, né? Ler o evangelho à luz dessa cultura e diz assim: bom, então aqui Jesus está confirmando que eu tenho realmente que me matar para ser uma pessoa perfeita, impecável, talentosa, especial, extraordinária. Então,
aqui um pouquinho a gente tem que voltar ao sentido original desse evangelho, porque começa, em primeiro lugar, que os dons, os talentos, as riquezas não são as nossas, são do patrão, do homem que ia viajar para o estrangeiro. Ele chama os empregados e entrega a eles os seus bens. Então aqui a gente não está falando tanto dos dons humanos da nossa natureza, que claro, também são dons de Deus, né? Aqueles capacidades inatas que Ele nos deu, nossa capacidade da gente se esforçar, tudo vem de Deus, né? Mas a gente está falando aqui das riquezas que são dadas diretamente por Ele a nós. Então, em primeiro lugar, o dom maior de todos que Deus nos deu, o seu Filho Jesus Cristo, e o seu Filho Jesus Cristo que vem a nós e se entrega a nós. Ele se entrega a nós passando pela nossa vida, passando pela nossa morte, derrotando a morte, o princípio da morte, que é o pecado, e o autor do pecado, que é o maligno. Então, derrota lá na fonte, na raiz, tudo aquilo que nos fazia viver nas sombras, na noite, né? Como diz São Paulo aqui aos Tessalonicenses, né? Vocês não são filhos da noite, somos filhos da luz, filhos do dia, porque a noite já foi derrotada. Então, é Cristo e a sua obra redentora, e a obra redentora de Cristo que chega até nós, que nos é dada de presente por Deus, por meio da sua igreja, e por meio desses sinais da salvação, que nos fazem entrar em contato direto com o mistério da salvação de Cristo, ou seja, os sacramentos, de uma forma especial, o sacramento do batismo, pelo qual realmente nós passamos pela morte, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, a nossa morte e a nossa ressurreição já não é um evento provável do futuro, já é uma realidade. Desde o dia do nosso batismo, está presente, de forma, por assim dizer, antecipada no tempo, mas presente entre nós pela realidade do sacramento, que é a realidade de Deus que se manifesta na nossa vida. Então, todos nós já morremos e já ressuscitamos, já estamos vivos numa vida que ninguém mais pode nos tirar, porque somos vencedores da morte, já vencemos a morte, já vivemos a vida nova em Cristo. É desse tipo de riqueza que nós estamos falando aqui nesse Evangelho. Depois, o dom do Espírito Santo que é derramado sobre nós e que também é manifestado de forma plena no sacramento do Crisma, que nos faz já agir com outro princípio de vida. A pessoa que vive ainda no estado de animal, vive e age de acordo com o seu instinto, com os seus sentimentos, com as suas impressões. A pessoa que vive ainda na lógica do Antigo Testamento, ela já não age de acordo com seus instintos, seus sentimentos, suas impressões, mas age de acordo com os mandamentos de Deus. Mas vive esses mandamentos com espírito de escravo, ou seja, com medo. Como esse terceiro servo que diz que ficou com medo
do seu patrão. Então, a atitude do Antigo Testamento, a atitude do medo, porque é um Deus que me manda. Então, quando o Espírito Santo é derramado em nós, esse medo desaparece porque nós recebemos o espírito de filhos. E o filho, ele não tem mais aquela relação que o escravo tem do seu patrão, porque ele sabe que tudo que é do pai é dele também. Tudo fica em comum. Então começa uma nova relação de amor, de confiança. E o filho obedece ao pai, não porque tem medo, mas porque confia no pai, sabe que o pai quer o melhor para ele. E como é derramado em nós o Espírito do Filho, ou seja, de Cristo, do Filho unigênito de Deus, nos tornando filhos no Filho, então a gente se torna semelhante ao Pai, porque faz tudo aquilo que o Pai faz. Jesus falava como criança muitas vezes, tudo aquilo que eu vejo o meu Pai fazer, eu também faço. Então, esse é o Espírito que é derramado sobre nós. Esses são os dons de Deus. E depois o dom maior de todos, o dom da Eucaristia, que é a nossa vida. Tudo o que a igreja faz vai caminhando em direção à Eucaristia, ao bem maior de todos. E tudo que a igreja faz, ela faz com a força que ela tira desse sacramento. Então, a igreja diz nos seus documentos, nas suas declarações, no seu magistério, a Eucaristia, ela é a fonte e ela é o ápice, ou seja, ela está na origem e está no final de tudo. Como Jesus, no Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, a primeira e a última letra, ou seja, eu sou o início e sou o fim. Eu sou o início porque é com a força do sacramento que a igreja realiza todas as suas obras, e é o fim porque todas as obras caminham e levam a pessoa para a Eucaristia, para essa comunhão plena com Jesus Cristo que se torna a nossa vida. Não é por acaso que esse sacramento ele tem a forma sacramental de um ato de alimentação, porque a gente sabe distinguir na natureza entre um ser vivo e um ser não vivo, porque o ser vivo se alimenta. Então a gente diz, aqui nós estamos presença de uma criatura viva. Por quê? Porque ela se alimenta. Porque ela vai se construindo, buscando ela aquilo que está fora dela, para se construir, para se renovar, para se manter viva. Então, esse é o sinal da vida. O sinal por excelência da vida é o alimento. E é assim que Cristo se manifesta a nós como a nossa vida, que vai nos renovando, nos construindo, nos tornando semelhantes a Ele, nos fazendo ser uma só coisa com Ele. É o sinal máximo da união e da comunhão. Por isso a gente chama a Eucaristia também um sacramento da comunhão. Ele não só nos coloca em comunhão com Cristo, mas nos coloca em comunhão com tudo que é de Cristo. E o que é de Cristo, vocês sabem, a partir do nosso batismo, tudo aquilo que é de Cristo é mais nosso do que aquilo que é de nós. Então, Ele nos dá tudo. Como Ele nos dá tudo, Ele nos coloca também em comunhão com toda a igreja e, de uma forma geral, também com toda a humanidade. Então, esses são os dons que Deus nos dá, os dons do seu reino, os dons da sua vida. E aqui não interessa se você
é inteligente ou menos inteligente, se você tem capacidades especiais, habilidades especiais ou não tem, se você, enfim, tem dons inatos, enfim, facilidades, habilidades, não interessa nada disso, né? Porque Ele te deu tudo, e é isso, no final, o que conta. Quando Deus nos compartilha os seus dons, eles são dons de amor. E como acontece com o amor nunca é estático, ele sempre é operante. O amor é exagerado por natureza, sempre quer fazer mais do que é possível. Onde você encontra esse a mais, aí você vê o amor. Onde você encontra o mínimo necessário, ali não tem amor, ali tem só o dever. Mas onde você encontra o extra, o a mais, aí você encontra amor. Sempre no exagero, no transbordamento, no mais do que é necessário. Então, é assim que o amor funciona. Ele quer se expandir, ele quer se multiplicar, ele quer fazer muito mais do que aquilo que é possível. Essa é a natureza do amor. Então, quem acolhe o amor começa a viver nessa dinâmica da busca sempre de mais amor. Como é que eu posso amar mais? Essa é a busca própria do amor. E é interessante que a gente começou essa reflexão justamente com essa página tão bonita da mulher forte do livro dos Provérbios. Uma mulher forte, quem a encontrará? Seu marido confia nela plenamente, não terá falta de recursos. O Antigo Testamento e também a época da cristandade não conhecem uma mulher oprimida, encerrada dentro de casa, completamente dependente do marido. Conhecem uma mulher que é uma sócia e que está numa empresa, num empreendimento, e ela e o seu marido vivem num regime de parceria, de colaboração. Então, eles podem até dividir as tarefas, mas são ativos nas tarefas que eles têm. E fazem como que uma sociedade entre eles, vivem num acordo, onde os dois são ativos. Os pagãos, quando olhavam os cristãos, saía da boca deles uma exclamação que ficou registrada em documentos da história. Os pagãos diziam assim: mas que mulheres têm os cristãos? Que mulheres eles têm? Porque a mulher cristã era diferente da mulher pagã. O elogio da mulher pagã era aquele que aparece nos túmulos, né? Domo mansit lana fetit. Quer dizer, ficou dentro de casa e fez roupas de lã. Domo mansit lana fetit. Isso era o máximo do elogio para uma mulher. Então, os pagãos, diante da mulher cristã, diziam: que mulheres têm os cristãos? Porque a mulher cristã era diferente, era ativa. Então, a cristandade conheceu as mulheres rainhas, as mulheres guerreiras, as mulheres intelectuais, doutoras, místicas, pesquisadoras, exploradoras. Depois, infelizmente, e aqui sem nenhuma antipatia, etc., né, pelos nossos irmãos separados, mas esse foi o dano muito grande que Lutero fez, ao degradar a realidade do casamento e a levar um pouco essa ideia, né,
de que o homem devia ser apenas um provedor e que a mulher tinha que ficar dentro de casa, calada, quieta no seu canto. Então, por que a igreja nos coloca essa leitura da mulher empreendedora, da mulher forte, elogiada no Antigo Testamento, para entender que essa é a nossa atitude de colaboração com Deus. Ele, mais do que um patrão, Ele nos quer como uns sócios dele, porque nos confia os seus bens, e depois, quando a gente multiplica os seus bens, Ele nos dá também, nos faz também fazer parte deles. Entra na alegria do teu Senhor, quer dizer, eu estou alegre porque eu vi que os meus bens foram multiplicados, mas você também faz parte dessa alegria. Essa alegria não é só minha, é tua também, porque nós estamos aqui em regime de sócios, colaborando. Enquanto que aquele lá não entendeu que os dons do seu patrão era como num regime de sociedade. Então, ele ficou naquela lógica antiga. Quer dizer, ele me deu algo, eu não posso perder, vou enterrar, guardar direitinho e com muito medo, e depois no final, quando ele voltar, eu entrego para ele exatamente aquilo que ele me deu. O servo último não era ladrão, não roubou nada do seu patrão, entregou para ele exatamente aquilo que ele tinha dado, mas se guiou por essa lógica do medo. E aqui a gente pergunta, o que nós fizemos, irmãos e irmãs, o que nós estamos fazendo do nosso batismo, do nosso crisma, da nossa Eucaristia, desse dom em que Deus compartilha a sua vida conosco? Ela está se multiplicando em obras de amor, seguindo a natureza e a lógica própria desse amor que foi derramado em nós? Ou nós continuamos olhando a Deus como um patrão, como um tirano, que inclusive é injusto e nos pede mais do que aquilo que nos deu? E por isso a gente enterra e faz o mínimo e não responde com amor aquele amor que foi derramado em nós. Vamos pedir a Jesus nessa Eucaristia que Ele nos dê a força do seu amor, que comungando nós fiquemos repletos do seu Espírito e que, acolhendo em nós o Espírito de amor, nós multipliquemos os dons do reino de Deus em dons de amor para todos os nossos irmãos e irmãs.